Estamos fazendo a campanha do Vale do Sal e já falamos do sal muitas vezes. Inclusive, você está recebendo aqui nessa campanha um envelopinho com sal refinado, né? Para você usar pela fé. O profeta Eliseu, diz a Bíblia, pegou um punhado de sal e jogou numa fonte de água que não prestava. E aquela fonte de água passou a prestar. Quer dizer, se tornou potável, tanto para o consumo humano, quanto para o consumo animal. Então, esse sal você usa pela fé. Passa em algum lugar que está enfermo, coloca na água e beba, ou então tempera a sua salada, a sua comida, lá como você quiser, mas faz pela fé. Muito bem. Só que o sal, você sabe, né? Já falamos, biblicamente falando, ele simboliza o poder de Deus. Ora, o poder de Deus, quando entra em ação, é como o sal quando é colocado na comida. Comida sem sal, é que nem comida de hospital, né? Tem gosto e é ruim para chuchu, né? Acho que até chuchu é mais gostoso, né? Sem sal. Enfim, chuchu sem sal então nem se fala. Mas enfim, só para você entender. Assim como quando o sal é colocado na comida, a comida muda, assim também, quando o poder de Deus entra na sua vida muda. Aquela vida sem graça passa a ser uma vida prazerosa. Você sabe disso? Porque tem muitas pessoas, crentes, que não vivem uma vida prazerosa. Vivem uma vida derrotada. E, infelizmente, é aquela vida sem gosto. A pessoa vive, vai elevando a vida, mas não é aquela vida que ela gostaria. Então é aquela vida cheia de decepções, amargura, tristeza, dor, doença, a depressão e por aí fora vai. É isso que o Senhor Jesus projetou para a gente? Claro que não. Ele projetou vida e vida com abundância. Ele não projetou vida com doença, nem com miséria, nem com pobreza, nem com derrota. Ele projetou vida e vida com abundância. Acontece que, para que a gente possa ver esse poder de Deus se manifestar na nossa vida, veja, é necessário vou colocar duas coisas. A primeira, você sabe o que é? É a fé. Lembra outro dia não, vários dias aqui seguidos praticamente, eu disse para você, tudo que você receber de Deus, você vai receber pela fé. Não tem outro jeito. É pela fé, não é por lágrima, não é por bondade, não é por merecimento, é pela fé. Fé, acreditar, confiar. E até a própria Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que todo que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Então, fé é necessário. Eu tenho certeza, gente, presta atenção que eu estou falando para você, eu tenho certeza. A maioria das pessoas que estão aqui tem essa fé. Tenho certeza. Aqueles crentes que já estão na nossa igreja há algum tempo, há mais tempo, porque têm ouvido a palavra. Veja, o que traz fé para a gente? É o ouvir da palavra de Deus. Ora, o que a gente mais faz aqui é pregar a palavra. E a palavra traz fé. Eu tenho certeza que muita gente, talvez a maioria aqui na igreja, que está aqui hoje presente, já recebeu algo de Deus aqui na igreja pela fé. Uma cura, uma libertação, alguma coisa Deus fez para você já e foi pela fé. Mas não é só isso que Ele fez na sua vida. Não é só isso que Ele fez acontecer na tua vida pela sua fé, que Ele tem para dar para você. Não é só isso, Ele tem mais para você. Aí você vai dizer, pastor, eu sei que tem mais porque eu preciso de mais. Porque eu fui curado da perna, mas meu coração continuou com problema. Outro vai dizer, pastor, eu fui curado do problema na coluna, mas a artrose continua no joelho, sei lá. Pastor, eu fui curado do diabetes, mas a pressão alta continua alta. Então eu tenho que ser curado das outras coisas, mas eu não consigo. Parece que eu consegui uma cura e a outra não consigo. Outro vai dizer assim, pastor, eu já saí de cada crise financeira pela fé, mas tem uma agora que eu estou enfrentando que eu não estou dando conta. Outro vai dizer, pastor, eu já consegui a libertação dos meus filhos. Pararam de usar drogas, se converteram a Jesus, mas o marido não consigo ganhar ele para Jesus. Ou pode ser o inverso, né? Às vezes o marido fala, meus filhos estão libertos, mas a esposa não se converte. Então, o que falta para você
conquistar tudo que você precisa se você tem fé. Tem certeza que você tem fé. Tem certeza que você tem fé. Aí entra a segunda coisa, né? Que você vai ler já já. Lembra que eu falei? São duas coisas para você adquirir de Deus que você precisa. Uma é a fé. Aí você vai perguntar, mas pastor, tem mais alguma coisa além da fé? Tem. Tem alguma coisa além da fé. Leia para você ver se não tem. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 6. Olha o que está escrito. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Leia o finalzinho bem devagar. A fé que atua pelo amor. A fé que atua, que opera, que age, que funciona pelo amor, filho. É assim. Olha, que nem imagina um carro. Imagina um Fusca. Imagina um Fusca. Como é que funciona o Fusca? O motor é atrás. Sim ou não, gente? O motor é atrás. O motor não fica na frente, não, tá? O motor é atrás. Para quem é mais novos aí, né? Pensa que o motor é só na frente. Não, do Fusca é atrás. Mas o tanque de gasolina fica na onde? Na frente. Sim ou não? O tanque do Fusca de gasolina fica na frente. Como é que faz para a gasolina chegar do tanque para o motor? Através de uma mangueira. Sim ou não? Tem a bombinha que puxa, aquela coisa toda. Então a mangueira conduz o combustível até o motor. Aí o motor funciona. Sim ou não, gente? Por que é que a gasolina então faz o motor funcionar? Porque aquela mangueirinha conduz o combustível. É assim que acontece. Quer ver outro exemplo? Por que você consegue ouvir a minha voz? Por quê? Por que você está me ouvindo? Eu estou falando e você está me ouvindo. Sabe por que você está me ouvindo? Porque entre nós tem o que nós chamamos de ar. Oxigênio, né? Atmosfera aqui. Então, o ar que está entre nós conduz o som. Então, a hora que eu falo, né? A hora que minha garganta vibra aqui, eu pronuncio palavras. Então, as ondas sonoras, elas caminham, né? Vamos dizer assim, através do ar. Então, você só me escuta porque o ar conduz a minha voz. Tá entendendo? Sim ou não, gente? Você vê que no espaço, né? Quando tem os astronautas lá, fica tudo meio lento, assim, né? Eles têm que comunicar por rádio, por quê? Porque se eles falar, como não tem ar, o som não chega, não transmite. É assim que acontece. Então, assim como o combustível do tanque para o motor, tem que ter uma mangueira. Assim como o som para você me ouvir, tem que ter o ar. Você falar comigo para eu te ouvir também, por causa do ar. Assim também, a nossa fé, ela só vai ser eficaz se tiver o meio pelo qual ela age, ou seja, o amor. O amor, você acabou de ler, a fé atua pelo amor. O que tem importância é a fé, mas a fé ela age pelo amor. Se não tiver amor, você pode ter toda a fé do mundo, não acontece nada. Por isso que eu falei para você, você pode, eu tenho certeza, você tem fé, fé você tem. Senão nem aqui você estava. Sua fé pode ser grande ou pequena, não importa, mas você tem uma medida de fé. Mas essa medida de fé, ela só vai funcionar se no meio da sua vida, vamos dizer assim, se na sua vida houver amor, porque se não tiver amor, a fé não funciona. A fé não vai funcionar sem amor. Por que Jesus, veja, qual é a pessoa de mais fé que andou nesse mundo? Foi o Senhor Jesus, é claro, né? Não tenha dúvida. Por que tudo para ele dava certo? Tudo que ele orava acontecia, tudo que ele pedia, Deus dava. Onde ele tocava, a coisa acontecia. Por quê? Porque ele tinha amor. Você pode ver, Jesus, ele nunca guardou mágoa de ninguém, por mais que tivessem ofendido a ele. Jesus nunca usou uma palavra ofensiva, ele falou verdades. Uma coisa é você falar a verdade, e a verdade muitas vezes ele é dura, mas ele nunca ofendeu de graça uma pessoa, e nem pagando, vamos dizer, nem por motivo, ele nunca ofendeu, ele falava verdades, é diferente. Jesus nunca amaldiçoou uma pessoa. Ele amaldiçoou uma figueira, amaldiçoou doenças, mas pelos seres humanos ele nunca amaldiçoou. Por quê? Por mais que o ser humano, vamos dizer, merecesse, né? Ele nunca fez isso, sabe por quê? Por causa do amor que havia no coração dele. Então escuta bem você que está aqui hoje, nessa noite, querendo algo de Deus, e querendo que a tua fé funcione.
Se você não tiver esse amor de Deus, hein, no teu coração, a tua fé não vai funcionar. Não adianta você querer orar para expulsar um demônio, se você tem raiva do seu irmão de fé. De repente alguém até que está aqui sentado aqui, você está sentado de um lado e do outro, e você bicudo com ele, magoado, ressentido. Ora, o ressentimento simplesmente mostra que não está tendo amor. Não adianta você estar aqui pedindo por uma cura para o seu corpo físico, se você está odiando alguém, se você está magoado, está ressentido, e porque está ressentido, fica fazendo cara feia, fica evitando, sabe, fica até passa mal quando lembra da pessoa. Então, se você não tiver no amor de Deus, realmente, a tua fé não vai funcionar. A tua fé não vai funcionar nem para ser curado, nem para expelir demônios. Veja, às vezes a pessoa vem na igreja, a gente espelha o demônio dela pela nossa fé. Então eu oro, o pastor ora, o obreiro ora, o demônio manifesta e depois ele é expelido pela nossa fé. Mas por que muitas vezes depois o demônio volta? Porque a pessoa, não é que ela não tem fé, é que às vezes a pessoa chega lá fora. Ou então amanhã, o que acontece? Ela já discute com alguém, coração já fica magoado, coração já fica ressentido, então já fica com raiva de alguém. Quer dizer, é a deixa que o demônio precisava para entrar de volta. Aquele mesmo demônio que foi expelido, ele só fica esperando uma oportunidade. Então, a primeira brecha que você abre, ele entra. Então, é necessário você ter um coração amoroso. Amoroso.